Realmente é uma grande exposição, só saiu do Vaticano 2 vezes, é a segunda vez que sai do Vaticano. Há peças aqui que nunca saíram do Vaticano, nem na exposição nos Estados Unidos, há peças aqui que nem estão expostas no Museu do Vaticano. Então a igreja foi uma das precursoras da arte, impulsionou a arte. Foi, porque é o seguinte, a igreja, ela precisava evangelizar. Como você evangeliza um povo que não sabe ler, que não sabe escrever? Como você evangeliza sem ter meios de comunicação, sem ter televisão, sem ter rádio, sem ter jornal? Você evangeliza através da escultura, da arquitetura, você evangeliza através da pintura. E foi isso que a igreja fez. A igreja foi a grande financiadora dos artistas, a igreja foi a grande encomendadora de obras, a igreja encomendava obras de arte, e a igreja foi sempre aquela que resguardou essas obras. A exposição é dividida em 11 salas e aqui nós temos uma representação de um túmulo importantíssimo. Importante, porque aqui a história começa aqui. A gente tem que entender que até Constantino, o imperador romano, o cristianismo era uma religião proibida. Ele é aquele que permite que o cristianismo possa ser uma religião livre, a partir de um sonho que ele teve quando ele ia ter uma grande batalha na Ponte Milvia no outro dia. Ele dorme e ele sonha olhando para uma cruz, vê uma cruz e escrito com fogo: sob este sinal vencerás. Ele levanta com aquilo e fala: como sob esse sinal vencerás? Isso é a cruz, né? Isso é a cruz dos cristãos. E manda pintar a cruz dos cristãos justamente nos escudos, e ele ganha uma batalha impossível de ser vencida. E o que acontece? Acontece que os cristãos martirizados eram enterrados num cemitério fora de Roma, chamado nas Colinas Vaticanas. E lá tinha o túmulo de Pedro. Esse é um pedacinho original da parede? Aqui, esse fragmento é um fragmento, uma reprodução daquela parede, é um fragmento daquela parede, e ali está escrito: Pedro está aqui. Constantino, quando percebe que ali estava o túmulo de Pedro, manda construir a primeira basílica de São Pedro. Assim, Constantino permite com que a arte, a cultura cristã comece a se desenvolver. Aleluia, aleluia. Entramos na Renascença, período de Michelangelo, e esta é a Pietà, uma imagem importantíssima. Isso. A Pietà é a grande obra que milhares e milhões de pessoas vão até o Vaticano. Mas a Pietà não sai do Vaticano. Mas esta cópia, só existe uma cópia da original, feita a partir daquela escultura de 1499. Essa aqui. Com 24 anos de idade, Michelangelo, esse grande escultor, ele pega um bloco de mármore, e esculpe aqui uma das cenas mais lindas da Bíblia, quando Jesus é tirado da cruz e colocado no colo de Maria. Entramos na Capela Sistina, numa representação do que seria ela. Nisso aqui, esse ambiente que nós estamos aqui, que foi reconstruído, é um ambiente em que Michelangelo trabalhou durante 10 anos, aliás, 6 anos, porque a Capela Sistina foi pintada toda em 10 anos, e Michelangelo fez o trabalho do teto e do altar. E é interessante que aqui nós temos representados os andaimes de Michelangelo. A Capela Sistina, ela tem 20 metros de altura. Aí ele passou praticamente 6 anos deitado nesses andaimes. 6 anos. E Michelangelo, ele ficava ali, que nós temos os esboços, ele fazia o seguinte: ele ficava pintando deitado, e ele teve muito problema de visão, porque caía muito pigmento no olho, né? Ele teve muito problema de dores nas costas, claro. E ele chegava a ficar assim, olha, ele almoçava lá em cima, ele jantava lá em cima, ele dormia lá nos andaimes, porque era mais fácil, de repente, ele descansar lá e continuar o trabalho. Imagina a dificuldade de pintar deitado. Deitado, né? E aí você percebe, né? Nesse ambiente de trabalho, sai uma obra de arte lindíssima, lindíssima, que é a Capela Sistina.
pontos da exposição. Uma visita virtual à Capela Sistina. Aqui é possível ver todos os detalhes das pinturas de Michelangelo bem de pertinho. Entramos em uma sala com obras originais do período barroco e aqui a gente não pode ligar a luz para não danificar as telas. Esta é a última galeria exclusiva de São Paulo dedicada a João Paulo II. Isso. Por que a gente fez uma galeria exclusiva de João Paulo II? Porque João Paulo II tem uma proximidade, uma identificação muito grande com o Brasil e com os brasileiros. O Papa se dizia brasileiro. Essa mão tem um significado muito bonito e especial. Mas essa mão pode ser lembrada por nós brasileiros quando o Papa chegava, né, nas visitas que ele fazia, principalmente aqui no Brasil, as pessoas olharam pela primeira vez João Paulo II descendo do avião. Quando ele desce do avião e as pessoas pensam que ele vai cumprimentar o presidente, ele não faz isso. Ele se ajoelha, toca o solo com as suas mãos, toca o solo brasileiro com as suas mãos e dá um beijo. O primeiro cumprimento dele não foi para o presidente, foi para a terra, o Brasil. Percorremos aqui 2000 anos de história. Saímos daqui tocados, não só pela mão do Papa, mas tocados no coração. Muito obrigada, padre. Adorei o passeio. Obrigado mesmo. Muito obrigada, de coração.